Há silêncios que falam mais alto que milhões. E na manhã cinzenta de uma segunda-feira qualquer, Ricardo Almeida estava diante do espelho de seu banheiro de mármore italiano, com as mãos tremendo sobre a pia. Seus olhos, fundos e cansados, refletiam algo que o dinheiro jamais conseguira comprar: a paz. 42 médicos, 18 clínicas especializadas em 3 continentes, tratamentos experimentais que custavam o equivalente a apartamentos inteiros. Terapias que prometiam milagres, embalados em jargões científicos e contratos de sigilo. Tudo somado, Ricardo havia gasto mais de 12 milhões de reais nos últimos 8 anos. E sua filha, Helena, de 23 anos, continuava envolta no mesmo silêncio profundo que a acompanhava desde o nascimento. Mas o que Ricardo ainda não sabia naquela manhã é que a resposta para suas preces não viria de nenhuma clínica suíça, de nenhum laboratório norte-americano, de nenhum especialista renomado com diplomas emoldurados em paredes de mogno. A resposta viria de uma jovem de 21 anos chamada Clarice. Uma órfã que dormia em abrigos, que carregava seus pertences em uma mochila rasgada, que não tinha sobrenome registrado em cartório, que a sociedade olhava de soslaio quando passava pelas calçadas. Uma jovem que a vida havia despido de tudo, exceto de um dom que os milionários não podem comprar em leilão algum: a capacidade de transformar silêncio em linguagem, vazio em presença, abandono em pertencimento. Como é possível que alguém sem nada pudesse oferecer o que fortunas inteiras não conseguiram? Como uma jovem invisível aos olhos do mundo poderia fazer o impossível onde a ciência de ponta fracassou? Esta é uma história sobre os limites do dinheiro e o poder infinito da conexão humana. Uma história sobre 2 jovens mulheres, uma presa no silêncio de um mundo que nunca a ouviu, outra invisível num mundo que nunca a viu. E sobre um pai que precisou perder tudo o que acreditava saber para finalmente entender o que realmente importa. Antes de continuarmos, quero te convidar para algo. Se você acredita que existem histórias que precisam ser ouvidas, que há lições escondidas nos lugares mais improváveis, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esta narrativa e me conta nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Sua presença aqui significa muito. Agora, vamos voltar àquela manhã de segunda-feira, quando tudo começou a mudar. A mansão dos Almeida ficava no condomínio mais exclusivo de São Paulo. 17 mil metros quadrados de terreno, com jardins projetados por um paisagista holandês, uma piscina que imitava as águas turquesa de alguma ilha grega e uma garagem que abrigava 6 automóveis importados que Ricardo raramente dirigia. A casa tinha 32 cômodos. Helena conhecia cada centímetro deles. Ela acordava sempre cedo, antes que o sol iluminasse completamente os vitrais coloridos de seu quarto. A luz entrava aos poucos, pintando as paredes de tons pastéis que ela observava em silêncio, deitada de lado, abraçando um travesseiro bordado à mão por alguma artesã que nunca conheceria. Helena era bonita de uma forma discreta. Cabelos castanhos que caíam em ondas naturais até os ombros, olhos mel que pareciam guardar perguntas que ninguém conseguia responder. Uma postura elegante que sua mãe havia insistido em cultivar através de anos de aulas de etiqueta e dança. Sim, Helena dançava. Sentia a vibração da música através do chão de madeira, através das caixas de som estrategicamente posicionadas, através das mãos de instrutores pacientes que aprenderam a se comunicar por gestos básicos. Mas dançar não é o mesmo que ouvir. E Helena vivia em uma espécie de aquário de luxo, onde tudo era belo, controlado, silencioso, onde as pessoas moviam os lábios e ela precisava adivinhar significados, onde as risadas em jantares de família eram apenas movimentos de ombros que ela observava de fora. Ricardo, seu pai, tinha 51 anos e havia construído um império no setor de tecnologia.
Começara com uma pequena empresa de software nos anos 90 e, com visão estratégica e trabalho implacável, transformara aquilo em uma corporação que empregava mais de 3.000 funcionários. Ele era o tipo de homem que as revistas de negócios adoravam estampar em capas. Cabelos grisalhos bem cortados, ternos sob medida, um sorriso confiante que escondia o peso de decisões que movimentavam milhões. Mas toda aquela confiança derretia quando Ricardo olhava para a filha. Helena nascera surda. Uma condição congênita, disseram os médicos, algo relacionado a uma má formação no ouvido interno, termos técnicos que Ricardo decorou como quem decora orações. Durante anos, ele se recusou a aceitar, não porque desprezasse sua filha como era, mas porque acreditava, com a fé inabalável dos que nunca conheceram limites, que o dinheiro poderia resolver qualquer problema. E assim começou a peregrinação. Primeiro, as clínicas em São Paulo. Especialistas que moviam a cabeça com pesar compassivo, que explicavam sobre implantes cocleares, sobre terapias fonoaudiológicas, sobre janelas de oportunidade que fechavam conforme a criança crescia. Helena passou por 3 cirurgias antes dos 10 anos. Nenhuma trouxe o resultado esperado. Depois vieram as clínicas internacionais. Boston, Zurique, Tóquio. Ricardo voava com a filha em jatos particulares. Hospedavam-se em hotéis 5 estrelas, onde Helena desenhava em cadernos, enquanto aguardava consultas em salas de espera, decoradas como lobbies de museus. Médicos de jaleco branco analisavam exames, tocavam levemente sua cabeça com instrumentos frios, conversavam com Ricardo em inglês impecável sobre probabilidades e prognósticos. Houve um médico alemão que prometeu uma técnica experimental envolvendo estimulação neural. Custou R$ 800.000. Não funcionou. Houve uma clínica californiana especializada em terapia genética. $1.200.000. Helena passou 3 meses em Los Angeles, longe de tudo o que conhecia, submetendo-se a procedimentos que a deixavam exausta. Quando voltaram, o silêncio permanecia. Houve até um curandeiro famoso, recomendado por um amigo empresário de Ricardo. Um homem que cobrava fortunas para realinhar as energias do universo. Ricardo, já beirando o desespero, pagou. Helena ficou sentada em uma sala com cristais e incensos, enquanto o homem murmurava palavras em idiomas inventados. Ela olhou para o pai depois. E Ricardo viu nos olhos dela uma tristeza que o partiu. A tristeza de quem percebe que é tratada como um projeto a ser consertado, não como uma pessoa a ser compreendida. Os anos passaram. Helena cresceu. Tornou-se uma jovem mulher que aprendera a navegar o mundo em silêncio, que se comunicava através de uma mistura de leitura labial, alguns sinais de libras que aprendera sozinha através de vídeos na internet, e uma expressividade facial que dizia mais do que 1000 palavras. Mas ela estava sozinha, profundamente sozinha. Ricardo percebia, via a filha caminhando pelos corredores imensos da mansão, parando diante de janelas para observar o mundo lá fora. Via quando Helena pegava o celular e percorria redes sociais, olhando fotos de pessoas em festas, em conversas, em abraços, e então desligava a tela com um suspiro silencioso. A mãe de Helena, Beatriz, havia morrido em um acidente de carro 3 anos antes. Desde então, a mansão parecia ainda maior, ainda mais vazia, ainda mais silenciosa, ironicamente. E foi nesse contexto, nesse vazio ecoante de uma vida cheia de tudo e carente de sentido, que Clarice entrou em cena. Mas para entender Clarice, precisamos sair da mansão dos Almeida e caminhar por ruas bem diferentes. Na outra ponta da cidade, a 28 quilômetros daquele condomínio de muros altos e guaritas com câmeras de segurança, ficava o Centro de Acolhimento Santa Rita, um prédio de 3 andares com pintura descascada, localizado em uma rua
onde o asfalto tinha mais buracos que superfície lisa, onde o cheiro de comida de boteco se misturava com o de esgoto em dias de chuva. O abrigo funcionava com doações irregulares, trabalho voluntário e uma teimosia admirável de sua coordenadora, Dona Marlene, uma senhora de 68 anos que usava aventais floridos e tinha mãos calejadas de tanto cozinhar para bocas famintas. Foi ali que Clarice cresceu. Ou melhor, sobreviveu. Deixada na porta do abrigo quando tinha apenas 3 anos, Clarice não tinha memórias de família. Não sabia quem eram seus pais, por que a haviam abandonado, se haviam pensado nela alguma vez desde então. Dona Marlene a encontrou embrulhada em um cobertor surrado, com um bilhete que dizia apenas: "Não consigo cuidar dela. Peço perdão a Deus." Clarice foi criada em quartos compartilhados com outras 5, 7, às vezes 10 meninas, dependendo de quantas chegavam em cada época. Aprendeu cedo que o mundo não devia nada a ela, que carinho era escasso como os pães no café da manhã, que sonhar era um luxo que órfãs não podiam pagar. Mas havia algo diferente em Clarice. Enquanto outras meninas do abrigo se tornavam duras, desconfiadas, fechadas em si mesmas como conchas, protegendo pérolas inexistentes, Clarice parecia ter uma suavidade que nenhuma dureza conseguira apagar. Ela tinha olhos castanhos escuros, quase pretos, que olhavam as pessoas com uma atenção rara, como se realmente visse quem estava diante dela. Seu rosto tinha traços delicados, pele morena que pegava sol durante os dias em que vendia água na sinaleira da esquina para ajudar o abrigo. Clarice tinha um dom que ninguém havia ensinado, que não vinha de nenhum livro ou professor. Ela conseguia ler pessoas, não seus pensamentos, é claro, mas suas dores, seus vazios, suas necessidades não ditas. Quando uma menina nova chegava ao abrigo, assustada, arredia, recusando comida, eram sempre as outras que tentavam forçá-la a se adaptar. Clarice, não. Ela simplesmente sentava ao lado da menina, em silêncio, até que a criança se sentisse segura o suficiente para chorar. Então Clarice oferecia seu ombro, sem palavras, sem julgamentos. Quando Dona Marlene estava sobrecarregada, com contas atrasadas e doações que não chegavam, era Clarice quem aparecia na cozinha para ajudar a preparar a janta, quem reorganizava as doações de roupas, quem acalmava as pequenas que tinham pesadelos à noite. E havia mais uma coisa sobre Clarice. Ela se comunicava de formas não convencionais. Talvez por ter crescido em um ambiente onde gritos eram comuns e palavras gentis eram raras, Clarice desenvolveu uma sensibilidade para outras linguagens. Ela desenhava muito, cadernos inteiros preenchidos com ilustrações de rostos, mãos, expressões. Ela criou um sistema próprio de sinais antes mesmo de saber que existia a Libras, gestos que as outras meninas do abrigo entendiam perfeitamente. E ela tinha uma relação única com a música, não que Clarice cantasse bem ou soubesse tocar algum instrumento. Mas quando havia música, mesmo que fosse o rádio velho da cozinha tocando algo distante, Clarice fechava os olhos e se movia de um jeito que parecia traduzir a melodia em algo visível. Outras pessoas dançavam para expressar a música. Clarice dançava como se estivesse interpretando-a, como se seu corpo fosse uma legenda viva das notas que flutuavam no ar. Aos 21 anos, Clarice não estava mais oficialmente no abrigo. Havia saído aos 18, como era esperado, mas nunca foi longe. Trabalhava em uma lavanderia 3 dias por semana, ganhando pouco mais que um salário mínimo. Dormia em uma pensão barata quando tinha dinheiro, no abrigo quando não tinha, e nas ruas quando ambas as opções falhavam. Dona Marlene se preocupava. Oferecia ajuda que Clarice educadamente recusava, não por orgulho, mas porque achava que outras meninas precisavam mais.
Clarice carregava uma mochila preta desbotada com tudo o que possuía: 2 mudas de roupa, um caderno de desenhos, lápis de cor que já eram tocos, uma escova de dentes e uma foto emoldurada de um pôr-do-sol que recortara de uma revista anos atrás, porque achava bonito demais para descartar. Era uma vida pequena, invisível. O tipo de vida que não aparece em noticiários, que não gera posts inspiradores em redes sociais, que o mundo simplesmente ignora enquanto passa apressado rumo a compromissos importantes. Mas era a vida de Clarice, e ela a vivia com uma dignidade silenciosa, que em breve mudaria tudo. Há um tipo de solidão que o dinheiro não apenas falha em curar, mas que, ironicamente, aprofunda. Ricardo Almeida conhecia bem essa solidão. Ela o visitava nas madrugadas, quando acordava no quarto master de sua mansão, entre lençóis egípcios de 1000 fios, e olhava para o teto alto decorado com molduras rebuscadas. O silêncio da casa era ensurdecedor. Não o silêncio pacífico de um retiro, mas o silêncio oco de espaços grandes demais para as pessoas que os habitam. Ele pensava em Beatriz. Sua esposa havia sido a ponte entre ele e Helena, a tradutora emocional que conseguia entender tanto o pragmatismo dele quanto a sensibilidade da filha. Quando Beatriz morreu, aquela ponte desabou, e Ricardo se viu em uma margem sem saber como alcançar a outra. Quantas vezes, nos últimos 3 anos, Ricardo havia entrado no quarto de Helena e a encontrado deitada, olhando para o nada. Quantas vezes ele quis sentar na beira da cama, passar a mão em seus cabelos, dizer que estava ali, que a amava, que faria qualquer coisa por ela? Mas as palavras não saíam, ou melhor, saíam, mas ele sabia que ela não as ouvia. E o gesto lhe parecia insuficiente, patético até. Então Ricardo fazia o que sempre fez: resolvia com dinheiro. Contratou mais especialistas, agendou mais consultas, pesquisou tratamentos em fóruns médicos na madrugada, lendo estudos acadêmicos que mal compreendia, procurando desesperadamente por uma solução, por uma cura, por algo que lhe devolvesse a sensação de controle, porque era disso que se tratava no fundo. Controle. Ricardo construíra um império, controlando variáveis, calculando riscos, executando planos. Mas não havia plano de negócios para o amor paterno. Não havia reunião de diretoria que resolvesse o abismo entre ele e a filha. Não havia consultoria que ensinasse como abraçar alguém que vive em um mundo que você não pode acessar. A culpa o comia vivo. Culpa por não ter detectado a surdez mais cedo. Culpa pelas cirurgias que submetera Helena quando criança, procedimentos dolorosos que não trouxeram resultados. Culpa por ter trabalhado tanto quando ela era pequena, ausente em recitais de dança, onde não podia ouvi-lo aplaudir, mesmo que estivesse lá. Culpa por Beatriz ter morrido enquanto voltava de uma consulta médica para Helena, como se o universo estivesse cobrando um preço por sua teimosia. E mais recentemente, uma culpa nova, a culpa de perceber que talvez, apenas talvez, Helena não precisasse ser curada, que talvez o problema não fosse ela, mas a incapacidade dele de aceitar a filha como ela era. Mas aceitar parecia desistir, e Ricardo Almeida não desistia. Então continuava. Mais consultas, mais esperanças depositadas em tratamentos experimentais, mais noites em claro lendo sobre pesquisas com células-tronco, sobre possibilidades futuras que sempre ficavam no futuro. E Helena? O que se passava na mente daquela jovem de 23 anos que vivia cercada de luxo e carente de conexão? Helena acordava todas as manhãs com a mesma sensação, a de estar observando a vida através de um vidro grosso. Ela via as pessoas vivendo, interagindo, compartilhando momentos, mas estava sempre do lado de fora, olhando. Não que ela não tentasse. Helena aprendeu a ler lábios com considerável proficiência.
Conseguia manter conversas superficiais, especialmente se a pessoa falasse devagar e de frente para ela. Mas conversas mais profundas, rápidas, em grupos ou em ambientes com pouca luz, onde não conseguia ver os lábios adequadamente, essas se perdiam em um borrão de movimentos e expressões que ela precisava adivinhar. Ela aprendeu Libras sozinha, através de vídeos na internet, mas descobriu rapidamente que de nada adiantava conhecer uma linguagem se ninguém ao seu redor a falava. Tentou ensinar sinais básicos ao pai, mas Ricardo, sempre ocupado, sempre atrasado para alguma reunião, aprendia 2 ou 3 sinais e depois esquecia. As empregadas da casa sabiam alguns gestos básicos para comida, água. Precisa de algo? Mas conversas de verdade, essas não aconteciam. Helena tinha uma rotina cuidadosamente estruturada que de fora parecia privilegiada, mas que por dentro era profundamente solitária. Acordava, tomava café sozinha na cozinha enorme, enquanto a governanta limpava em silêncio. Fazia exercícios na academia particular da mansão, seguindo vídeos de YouTube com legendas. Almoçava, geralmente sozinha, porque o pai raramente estava em casa durante o dia. Às tardes, ela tinha aulas, não de escola regular, porque Ricardo contratara tutores particulares a vida toda. Professores que vinham até a mansão para ensinar matemática, literatura, história, ciências, sempre adaptando o conteúdo para que Helena conseguisse acompanhar. Ela era inteligente, muito inteligente, e havia concluído o equivalente ao ensino médio com notas excelentes. Mas nunca tinha estado em uma sala de aula de verdade. Nunca tinha tido um colega de classe. Nunca tinha passado bilhetinhos, feito trabalhos em grupo, rido de piadas internas ou sido convidada para festas. Aos 23 anos, Helena sabia trigonometria, mas não sabia o que era ter uma amiga. Lia Machado de Assis, mas não tinha a quem contar que adorava Capitu. Entendia física quântica, mas não conseguia entender por que se sentia tão vazia. Ela passava horas em seu quarto, conectada ao mundo através da tela do celular, mas sempre como observadora. Via outras jovens em selfies, em vídeos, em momentos cotidianos e sentia uma inveja que a envergonhava. Não inveja das roupas ou viagens, disso ela tinha de sobra, mas inveja da normalidade, da simplicidade de estar em um café com amigos, de rir de algo que alguém disse, de ser incluída. Helena tentou, algumas vezes, sair sozinha. Tomou Uber até shoppings, até parques, até cafés hipsters que via no Instagram. Sentava-se nesses lugares, pedia algo apontando para o menu e ficava ali, observando. Mas nunca se sentia parte do ambiente. Era sempre a moça quieta no canto, a que não conversava com ninguém, a que os outros olhavam com curiosidade ou pena antes de desviarem o olhar. Uma vez, em uma cafeteria, um rapaz bonito sorriu para ela. Helena sentiu o coração disparar. Ele se aproximou. Disse algo. Ela não entendeu. Pediu que repetisse. Ele repetiu. Ela ainda não entendeu completamente, mas sorriu e acenou. Ele a convidou para alguma coisa. Ela não captou o que exatamente. Quando Helena tentou explicar, por gestos desajeitados, que era surda, o rapaz ficou desconcertado, desculpou-se sem graça e se afastou. Helena terminou o café e voltou para casa, para o silêncio seguro de seu quarto, onde ninguém ficava desconcertado com sua existência. Ela se perguntava frequentemente se toda aquela fortuna do pai realmente importava. Morava em uma mansão, mas se sentia em uma prisão. Tinha acesso a tudo, exceto a única coisa que realmente queria: pertencer. Ser vista não como a filha surda do Ricardo Almeida, não como um projeto de caridade ou um caso médico interessante, mas como Helena, apenas Helena, uma jovem com gostos, preferências, senso de humor, sonhos. Mas como compartilhar sonhos quando não há ninguém para escutá-los? Como construir identidade quando você é definida apenas pela sua falta? À noite,
Antes de dormir, Helena às vezes colocava a mão no peito, sentindo as vibrações do próprio coração. Era uma das poucas certezas que tinha. Estava viva. Seu coração batia. Havia algo ali dentro. Mas o que era, exatamente? Quem era ela além do silêncio? Essas perguntas a perseguiam nas madrugadas, quando olhava pela janela de seu quarto para as luzes da cidade ao longe, imaginando quantas outras pessoas estavam acordadas naquele momento, sentindo-se igualmente sozinhas em suas próprias prisões particulares. Milhões de reais não podem comprar companhia verdadeira. Não podem comprar a sensação de ser compreendida. Não podem comprar aquele tipo de vínculo que faz você sentir que há alguém no mundo que realmente te vê, te entende, te aceita como você é. E foi precisamente isso, essa fome silenciosa por conexão, que preparou Helena para o encontro que mudaria tudo. Foi em uma terça-feira de agosto, um daqueles dias em que o céu de São Paulo amanhece cinzento, mas não chega a chover, que o improvável encontro aconteceu. Ricardo havia contratado, semanas antes, uma ONG chamada Pontes de Esperança, para fazer uma apresentação na empresa. Era parte de uma iniciativa de responsabilidade social que o departamento de marketing havia sugerido, algo sobre humanizar a marca e mostrar comprometimento com causas sociais. Ricardo, sinceramente, não estava muito interessado, mas assinou a autorização porque parecia boa ideia para a imagem corporativa. Aonde trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo oficinas de arte, música e expressão corporal como ferramentas de inclusão social. Eles iriam apresentar um pequeno espetáculo no auditório da empresa, algo sobre linguagens além das palavras. Ricardo mal planejava comparecer. Tinha reuniões o dia todo, mas na última hora pensou em Helena. Ela estava em casa, como sempre, provavelmente no quarto, provavelmente sozinha. Talvez fosse interessante levá-la para sair um pouco. Talvez a exposição a algo diferente fizesse bem. Ligou para casa, comunicou através da governanta que passaria para buscar Helena. A jovem ficou surpresa com o convite inesperado, mas aceitou. Qualquer coisa era melhor que mais uma tarde vazia na mansão. Quando chegaram ao auditório da empresa, o lugar estava moderadamente cheio. Funcionários que tinham sido fortemente encorajados a participar, alguns jornalistas locais, representantes de outras empresas. Helena sentou-se ao lado do pai na primeira fileira, um privilégio da posição dele. Ela olhou ao redor, curiosa. Havia um pequeno palco montado com luzes simples e um telão ao fundo. A apresentação começou. Um coordenador da ONG subiu ao palco e falou sobre o trabalho deles, sobre jovens que a sociedade havia esquecido, sobre como a arte podia transformar vidas. Helena não conseguiu acompanhar tudo o que ele disse, mesmo lendo os lábios, porque ele se virava constantemente para apontar para slides. Ela suspirou discretamente, preparando-se para mais uma hora de observação passiva. Então, as luzes diminuíram. Uma música começou a tocar, algo instrumental, com percussão marcante, e 6 jovens subiram ao palco. Eles se moviam de forma sincronizada, mas não era dança no sentido tradicional. Era mais interpretação. Seus corpos contavam uma história. A história da exclusão, da invisibilidade, da luta, tudo sem palavras. Apenas movimento, expressão facial, gestos amplos que preenchiam o palco. Helena se inclinou para a frente na cadeira. Pela primeira vez em muito tempo, algo capturou completamente sua atenção. Entre os 6 jovens, havia uma menina que se destacava, não necessariamente por ser a mais técnica ou a mais treinada, mas por uma qualidade diferente. Cada movimento seu parecia carregar peso emocional. Quando ela estendia a mão, não era apenas um braço no ar, era um pedido. Quando ela se curvava, não era apenas uma postura, era submissão, cansaço, luta. Quando ela sorria, seu rosto inteiro se iluminava de um jeito que fazia o público sorrir junto, instintivamente.
Era Clarice. Helena não sabia o nome dela ainda, é claro, mas seus olhos estavam fixos naquela jovem magra de cabelos pretos amarrados em um coque simples, com uma camiseta branca e calças pretas. Havia algo na forma como Clarice se movia que Helena reconhecia. Era a linguagem de alguém que aprendera a comunicar sem palavras, de alguém que entendia silêncios. A música mudou. Ficou mais suave, melancólica. Os outros jovens saíram de cena, e Clarice ficou sozinha sob um foco de luz. Ela fechou os olhos e começou a se mover de uma forma que era menos dança e mais tradução. Era como se seu corpo estivesse interpretando a música, não para quem ouvia, mas para quem não ouvia. Cada nota parecia ter uma representação física. Os momentos agudos eram expressos em movimentos ascendentes, braços erguidos, corpo alongado. Os momentos graves vinham em posturas mais baixas, mãos próximas ao chão, movimentos mais lentos. E então Clarice fez algo extraordinário. Ela começou a usar as mãos em uma sequência de gestos que não eram exatamente libras, mas que transmitiam significado. Eram gestos universais misturados com sinais que ela mesma havia criado. Solidão. Mãos abraçando o próprio corpo. Esperança. Palmas abertas erguidas ao céu. Conexão. Duas mãos se encontrando no centro do peito. Helena sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Pela primeira vez na vida, ela estava assistindo alguém que falava a sua língua. Não português, não inglês, não exatamente libras, mas a linguagem universal do gesto, da expressão, da emoção traduzida em forma física. Quando a apresentação terminou, o auditório explodiu em aplausos. Helena não ouviu os aplausos, mas sentiu a vibração de todos batendo palmas ao seu redor. Ela se levantou, também aplaudindo, com o rosto ainda úmido de lágrimas que não sabia que estava derramando. Ricardo olhou para a filha, surpreso. Fazia anos que não via aquela expressão no rosto dela. Não era apenas interesse, era algo mais profundo. Reconhecimento. Conexão. Quando as luzes voltaram e as pessoas começaram a se levantar, Helena fez algo que surpreendeu até a si mesma. Ela agarrou o braço do pai e apontou insistentemente para o palco, onde os jovens estavam descendo. Ela queria, precisava falar com aquela menina. Ricardo, desconcertado, mas tocado pela intensidade do pedido da filha, acenou para um assistente e pediu que chamasse os responsáveis pela ONG. Minutos depois, o coordenador apareceu, acompanhado dos 6 jovens, incluindo Clarice. Helena se aproximou diretamente de Clarice, ignorando os outros. As duas jovens ficaram frente a frente. Clarice, suada da apresentação, com os olhos ainda brilhando da adrenalina, e Helena, elegante em sua roupa de grife, com os olhos brilhando por um motivo diferente. Helena levou a mão ao peito e depois estendeu para Clarice, um gesto simples que significava obrigada. Clarice entendeu imediatamente. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado e repetiu o gesto de volta. Então, algo mágico aconteceu. Sem que ninguém pedisse, sem ensaio ou planejamento, as duas começaram a se comunicar. Helena fez um gesto perguntando: "Como você aprendeu?" Não eram sinais formais de libras, mas gestos que qualquer pessoa empática entenderia. Apontou para os movimentos de Clarice, depois para a própria cabeça, fazendo uma expressão interrogativa. Clarice entendeu. Ela apontou para o próprio coração. Depois fez um movimento com as mãos que imitava ondas, fluxo, algo que nascia de dentro. Ela não aprendeu, ela sentiu. Helena sorriu, fez outro gesto. Apontou para os próprios ouvidos e moveu a cabeça negativamente. Estava dizendo: "Eu não ouço." Clarice inclinou a cabeça, observando Helena com aquela atenção profunda que era sua marca. Então, fez algo que ninguém esperava. Ela pegou a mão de Helena e a colocou sobre o próprio peito, onde o coração batia acelerado. Depois, pegou sua própria mão e colocou sobre o peito de Helena.
Ficaram assim por um momento, duas jovens sentindo o coração uma da outra bater. Era um gesto simples, quase infantil em sua pureza, mas dizia tudo. Nós estamos vivas, nós estamos aqui, nós nos vemos. Ricardo observava a cena com um nó na garganta. Ele havia gastado milhões tentando fazer a filha ouvir, mas nunca havia pensado em simplesmente fazer ela se sentir compreendida. O coordenador da ONG, um homem chamado Fernando, de uns 40 anos com barba grisalha e óculos redondos, se aproximou de Ricardo discretamente. Sua filha é surda? Ricardo assentiu, sem tirar os olhos de Helena e Clarice. Clarice tem um dom especial, Fernando disse suavemente. Ela cresceu em um abrigo, sem família, sem muitos recursos, mas sempre teve essa capacidade de se conectar com pessoas que estão à margem. Outras crianças do abrigo que tinham dificuldades de socialização, idosos em asilos que visitávamos, pessoas em situação de rua. Clarice sempre conseguiu criar pontes onde outros viam apenas abismos. Ela é surda também? Ricardo perguntou. Não, mas de certa forma, acho que entende o que é não ser ouvido. Passou a vida inteira sendo invisível para a sociedade. Talvez seja por isso que vê tão claramente os outros invisíveis. Ricardo olhou para Fernando. Uma ideia estava se formando em sua mente. Uma ideia absurda, impulsiva, completamente fora de seus padrões de pensamento racional. Clarice, ela dá aulas, trabalha com casos individuais? Fernando pareceu surpreso. Bem, ela faz oficinas com a ONG, mas não é profissional formada em nada. Não tem certificações, não estudou pedagogia ou terapia. É apenas uma jovem com talento natural. Não estou procurando certificações, Ricardo disse, e pela primeira vez em anos, não estava. Estou procurando alguém que consiga fazer o que ela acabou de fazer minha filha sorrir, fazer ela se sentir vista. Ele se virou completamente para Fernando. Quanto vocês pagam a ela na ONG? Pagam? Fernando riu sem humor. Nada. Somos uma ONG pequena. Trabalhamos com voluntários. Clarice mora em uma pensão, trabalha em uma lavanderia para pagar aluguel. Vem aqui 2 vezes por semana à noite porque ama o que fazemos, mas não recebe salário. A expressão de Ricardo endureceu, não de raiva, mas de determinação. Eu gostaria de contratar Clarice para passar tempo com minha filha, para ensiná-la o que quer que seja que ela saiba, para ser... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Uma amiga, uma companhia, alguém que a entenda. Fernando piscou, processando. Senhor Almeida, com todo o respeito, Clarice não é uma funcionária que se contrata. Ela é uma pessoa, com sua própria vida, suas próprias escolhas. Eu sei disso, Ricardo disse rapidamente. Não estou querendo comprar ninguém. Estou oferecendo uma oportunidade. Ela pode continuar com a ONG se quiser. Mas eu pagaria para que ela passasse algumas horas por semana com Helena. Um salário justo, mais que justo. Fernando olhou para Clarice e Helena, que agora estavam sentadas no chão do palco, desenhando algo em um caderno que Clarice tirara da mochila. Helena ria. Quando foi a última vez que Ricardo vira a filha rir assim? Teria que perguntar a ela, Fernando disse incerto. Mas honestamente, não sei se Clarice vai aceitar. Ela é... peculiar com relação a dinheiro. Recusa ajuda com frequência. Tem um orgulho silencioso. Então me deixe falar com ela, Ricardo pediu. Só 5 minutos. Se ela disser não, eu respeito e não insisto. Fernando considerou, depois assentiu. Chamou Clarice, que se levantou do chão com relutância, claramente não querendo se afastar de Helena. Quando Fernando explicou que o pai de Helena queria falar com ela, Clarice ficou visivelmente tensa. Ela conhecia aquele tipo de homem, rico, poderoso, acostumado a conseguir o que quer. Já havia visto muitos passarem pelo abrigo em visitas de caridade, tirando fotos para redes sociais antes de desaparecerem de volta para suas vidas confortáveis. Mas ela se aproximou, porque Fernando pediu. Ricardo estendeu a mão. Clarice apertou, notando a diferença entre a mão dele, macia e cuidada, e a sua,
áspera de tanto lavar roupas. Clarice, certo? Ricardo começou tentando soar menos intimidador do que normalmente era. Eu vi o que aconteceu entre você e minha filha, e preciso ser honesto. Faz anos que não vejo Helena tão viva. Clarice o ouviu sem interromper, com aqueles olhos escuros avaliando cada palavra, cada gesto. Eu sei que você não me conhece, não tem motivo para confiar em mim, mas eu gostaria de fazer uma proposta. Gostaria de pagar você para passar tempo com Helena, não como empregada, não como terapeuta, mas como companhia, para fazer o que vocês estavam fazendo agora, desenhar, se comunicar, existir juntas. Clarice franziu a testa. Quanto? A pergunta direta surpreendeu Ricardo. 3.000 reais por semana. 2 tardes de 3 horas. Mais se quiser mais tempo. Era mais do que Clarice ganhava em 1 mês na lavanderia. Ela olhou para Helena, que estava observando a conversa de longe, tentando ler os lábios. Olhou de volta para Ricardo. Por quê? Porque minha filha está sozinha. Porque eu não consigo alcançá-la. Porque você conseguiu em 5 minutos o que eu não consegui em 23 anos. Clarice ficou em silêncio por um longo momento. Então, não quero seu dinheiro por pena. Não é pena. É um trabalho. Você tem uma habilidade que eu preciso. Estou pagando por ela, como pagaria qualquer profissional. Não sou profissional. Você é melhor que qualquer profissional que eu já contratei. Clarice olhou novamente para Helena. Viu a esperança nos olhos dela, a súplica silenciosa de não ir embora. E Clarice, que passou a vida inteira lendo necessidades não ditas em olhos alheios, reconheceu algo na jovem rica, a mesma solidão que ela própria carregava. Uma condição, Clarice disse finalmente. Não é trabalho, é amizade. Você pode me pagar se isso faz você se sentir melhor, mas eu vou porque quero estar com ela. Não porque você mandou. Ricardo sorriu pela primeira vez na conversa. Aceito. E assim, com um aperto de mão desajeitado entre um empresário milionário e uma órfã de rua, começou uma parceria que ninguém ali poderia prever aonde levaria. A primeira tarde de Clarice na mansão dos Almeida foi estranha para todos os envolvidos. Ricardo enviou um motorista buscar Clarice na pensão onde ela estava hospedada naquela semana. Quando o Mercedes preto parou em frente ao prédio deteriorado, Clarice quase desistiu. Olhou para sua roupa, uma calça jeans velha e uma camiseta de malha desbotada, e se sentiu completamente deslocada. Mas pensou em Helena, naquele sorriso genuíno, e entrou no carro. A viagem até o condomínio levou 40 minutos no trânsito de São Paulo. Clarice observou a cidade mudar pela janela. Dos prédios apertados e ruas esburacadas de seu bairro para as avenidas largas e arborizadas da região dos Jardins. O porteiro do condomínio olhou para ela com desconfiança até que o motorista explicou que ela era esperada. Mesmo assim, Clarice não perdeu o olhar de desdém. Quando chegou à mansão, ficou paralisada por um momento. Nunca estivera em um lugar assim. O jardim era maior que o quarteirão inteiro onde ficava o abrigo Santa Rita. A casa parecia um hotel de filme. Helena a esperava na porta, praticamente pulando de ansiedade. Quando viu Clarice sair do carro, correu até ela e a abraçou com uma intensidade que surpreendeu ambas. Clarice retribuiu o abraço, sentindo a fragilidade daquela jovem que tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Helena pegou a mão de Clarice e a puxou para dentro da casa. Clarice mal teve tempo de olhar para a decoração elaborada, os lustres imensos, os quadros que provavelmente custavam mais que todo o abrigo. Helena a levou direto para seu quarto. O quarto de Helena era do tamanho de 4 quartos do abrigo juntos. Tinha uma cama king size, uma estante cheia de livros, uma escrivaninha de madeira maciça, um computador, uma TV enorme, um closet que parecia uma loja e uma varanda com vista para o jardim. Era lindo, era perfeito, era solitário. Clarice notou os detalhes que outros não notariam.
a cama perfeitamente feita, como se ninguém realmente a usasse para dormir de verdade. Os livros todos alinhados, sem marcas de uso, sem páginas dobradas. A escrivaninha limpa demais, organizada demais. Não havia bagunça, não havia vida. As únicas coisas que pareciam realmente tocadas eram um caderno de desenhos sobre a mesa de cabeceira, cheio de esboços de rostos e paisagens, um celular carregando. E, curiosamente, uma caixinha de música antiga na prateleira, que obviamente não funcionava para Helena, mas que ela mantinha ali mesmo assim. Helena fez sinais, perguntando o que Clarice queria fazer. Clarice entendeu pela expressão, mesmo sem conhecer os sinais formais. Ela apontou para o caderno de desenhos, curiosa. Helena ficou vermelha, envergonhada, mas pegou o caderno e entregou a Clarice. Os desenhos eram bons, muito bons, na verdade. Rostos expressivos captando emoções com poucos traços. Paisagens que transmitiam solidão. Mãos em várias posições, como se Helena estivesse estudando como expressar coisas através delas. Clarice pegou seu próprio caderno da mochila. Era surrado, com páginas amareladas e manchadas, mas cheio de vida. Seus desenhos eram diferentes dos de Helena, mais brutos, menos técnicos, mas igualmente expressivos. Rostos das meninas do abrigo, Dona Marlene sorrindo na cozinha, árvores retorcidas, cenas de rua. As duas se sentaram no chão, lado a lado, e começaram a desenhar juntas, sem palavras, apenas o som dos lápis no papel, que Helena não ouvia, mas cujo movimento ela sentia na vibração do chão. Clarice desenhou Helena, não como ela era fisicamente, mas como Clarice a percebeu, uma figura delicada dentro de uma gaiola de ouro. Helena olhou o desenho e seu queixo tremeu. Era tão verdade, tão cru, tão visto. Então, Helena desenhou Clarice, uma figura pequena mas forte, cercada por sombras, mas emitindo luz própria. Clarice pegou o desenho e sentiu algo se partir em seu peito. Ninguém nunca a havia desenhado como alguém que brilhava. Sempre fora a órfã, a coitada, a invisível. Mas Helena a via diferente. Aquela foi a primeira micro-vitória, o reconhecimento mútuo de duas almas que se encontraram. Nas semanas seguintes, as tardes de terça e quinta se tornaram sagradas para ambas. Clarice chegava sempre às 2 da tarde. Helena a esperava na porta, independente do calor ou da chuva. Elas desenvolveram uma rotina própria, completamente diferente de tudo que Helena havia experienciado com tutores ou terapeutas. Às vezes, só ficavam no quarto, desenhando ou assistindo filmes no notebook de Helena com legendas, comentando através de gestos e expressões faciais. Clarice ensinava a Helena sinais que ela mesma havia inventado, e Helena ensinava a Clarice alguns sinais formais de Libras que aprendera online. Criaram uma linguagem híbrida, única delas, que ninguém mais entendia. Outras vezes saíam para o jardim. Clarice ensinou Helena a sentir a música através do corpo. Colocava as mãos de Helena sobre uma caixa de som portátil que trouxera, deixando a vibração da música passar pelas palmas. Então dançava, mostrando como cada ritmo tinha um movimento correspondente. Helena começou a associar padrões de vibração com tipos de movimento. E pela primeira vez, realmente entendeu por que as pessoas dançavam. Não era sobre ouvir, era sobre sentir. Uma tarde, Clarice trouxe um tambor pequeno que pegou emprestado da ONG. Ela batia no tambor e Helena colocava as mãos sobre a pele esticada, sentindo as vibrações. Clarice ensinava ritmos diferentes, rápidos, lentos, sincopados. Helena começou a distingui-los, a antecipar padrões, a responder com seus próprios ritmos. Estavam tendo uma conversa através de vibrações, e era tão rica quanto qualquer conversa verbal. Ricardo observava de longe, geralmente da janela de seu escritório que dava para o jardim. Via a filha rindo, realmente rindo,
com uma frequência que ele nunca havia presenciado. Via Helena se soltando, correndo pela grama, rolando no chão, coisas que nunca fizera porque sempre fora tratada como algo frágil, delicado, que podia quebrar. Com Clarice, Helena não era frágil, era apenas humana. Uma das governantas comentou com Ricardo em tom de desaprovação mal disfarçada. Aquela menina está fazendo a senhorita Helena se sujar toda. Ontem chegaram com as roupas cheias de grama e a senhorita tinha até terra no rosto. Ricardo olhou para a governanta e disse algo que o surpreendeu tanto quanto a ela. Ótimo! É a primeira vez que ela parece uma jovem de 23 anos em vez de uma boneca de porcelana. A governanta saiu murmurando, mas Ricardo não se importou. Pela primeira vez, ele estava vendo o dinheiro que pagava realmente fazer diferença. Não os milhões gastos em clínicas, mas os modestos R$ 3.000 semanais pagos a uma órfã que tinha a única coisa que dinheiro não compra: empatia genuína. As microvitórias continuaram se acumulando. Helena começou a sair mais de casa. Antes, raramente saía, a não ser para consultas médicas ou compromissos com o pai. Agora, pedia ao motorista para levá-la ao local onde Clarice estava, fosse o abrigo Santa Rita, a lavanderia onde Clarice trabalhava, ou as ruas do centro, onde a ONG fazia atividades. A primeira vez que Helena apareceu no abrigo Santa Rita, Dona Marlene quase teve um ataque. Uma jovem de roupa de grife, descendo de um Mercedes com motorista, entrando no prédio deteriorado. Mas quando viu Helena e Clarice se abraçarem, quando viu as duas desenharem com as crianças menores do abrigo, quando viu Helena rindo enquanto ensinava sinais básicos de Libras para uma menina de 6 anos chamada Júlia, Dona Marlene entendeu. Aquela moça tem um coração puro, ela disse a Clarice depois. Roupas caras não mudam isso. Pode trazer ela sempre que quiser. Helena começou a levar coisas para o abrigo. Não por obrigação ou por algum senso de caridade superior, mas porque genuinamente queria compartilhar. Levava seus livros, que estavam impecáveis porque nunca tivera com quem discuti-los. Levava materiais de arte. Levava roupas que não usava mais. Levava principalmente presença. Ela brincava com as crianças, desenhava com elas, ensinava sinais e pela primeira vez na vida se sentia útil. Uma das maiores microvitórias aconteceu em uma quinta-feira chuvosa de setembro. Clarice e Helena estavam no quarto de Helena e Clarice teve uma ideia. Ela pegou o celular e mostrou para Helena um vídeo de uma apresentação teatral onde os atores usavam apenas expressões corporais e faciais para contar uma história complexa. Helena ficou fascinada. Podemos fazer isso? Helena sinalizou com os olhos brilhando. Clarice sorriu e acenou positivamente. Passaram as próximas 2 horas criando uma pequena peça. A história de 2 pessoas de mundos diferentes que se encontram e aprendem uma com a outra. Era obviamente autobiográfico, mas nenhuma das duas comentou sobre isso. Ensaiaram movimentos, expressões, a sequência de cenas. Helena tinha jeito natural para isso, talvez porque passara a vida inteira dependendo de expressões faciais para comunicar o que palavras não podiam. Clarice contribuiu com sua capacidade de transformar emoções abstratas em formas físicas concretas. Quando terminaram, Helena fez uma sugestão ousada. Mostrar para meu pai. Clarice hesitou. Ricardo a intimidava, mesmo sendo sempre educado. Mas Helena implorou com os olhos, e Clarice não conseguiu negar. Chamaram Ricardo, que estava em seu escritório revisando relatórios. Ele subiu, intrigado e um pouco preocupado. Helena e Clarice moveram os móveis do quarto para criar um espaço de palco. Pediram a Ricardo que se sentasse na cama, e então apresentaram sua peça. Foram apenas 10 minutos. Não tinha música, não tinha falas, não tinha cenário elaborado. Era apenas 2 jovens mulheres contando uma história através de movimentos e expressões. A história de solidão transformada em conexão, de diferenças transformadas em ponte.
de dois mundos separados que se tocaram e ficaram melhores por isso. Quando terminaram, fazendo uma reverência sincronizada que ensaiaram, Ricardo estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não era homem de chorar. Não chorou no funeral da esposa, pelo menos não na frente de outros. Mas agora, vendo a filha radiante, vendo-a comunicar algo tão profundo, sem uma única palavra, vendo-a finalmente encontrar uma forma de expressão que era completamente dela, ele desmoronou. Levantou-se e abraçou Helena com força. Depois, hesitante, abriu um braço e incluiu Clarice no abraço. As três pessoas ficaram ali, abraçadas no meio do quarto, cada uma carregando suas próprias solidões que, por um momento, se dissolveram na presença mútua. Quando se separaram, Ricardo olhou para Clarice. Seus olhos diziam o que sua boca não conseguia. Obrigado. Obrigado por fazer o que eu não pude. Obrigado por ver minha filha quando eu estava cego. Obrigado por provar que o impossível era apenas improvável. Clarice entendeu. Acenou com a cabeça, um reconhecimento silencioso. Aquela foi a maior micro-vitória até então. O momento em que Ricardo finalmente entendeu que sua filha não precisava ser curada. Ela só precisava ser vista, aceita, amada exatamente como era. Mas nem tudo eram flores. Onde há luz, inevitavelmente existem sombras. E a sombra estava prestes a cobrir aquele momento de graça. A resistência começou sutilmente, como as piores oposições sempre começam. Primeiro foram os cochichos entre as empregadas. Não é natural, uma delas murmurou para outra enquanto dobrava roupas na lavanderia da mansão. Uma menina de rua vindo aqui toda semana. Quem garante que ela não está planejando roubar algo? A governanta-chefe, Dona Beatriz, que, por cruel coincidência, tinha o mesmo nome da falecida esposa de Ricardo, era particularmente desconfiada. Ela trabalhava para a família há 15 anos e sempre fora zelosa ao ponto da possessividade. Começou a observar Clarice com olhos de falcão, verificando se algo sumia depois de suas visitas, perguntando sobre seus antecedentes, comentando alto o suficiente para ser ouvida sobre pessoas que se aproveitam da bondade alheia. Clarice sentia o peso desses olhares. Conhecia bem aquele tipo de escrutínio. Havia crescido sob ele. A sociedade sempre olhou para ela como potencial ameaça, ou, na melhor das hipóteses, como objeto de pena. Nunca como pessoa completa. Tentou ignorar, mas cada olhar de desconfiança era uma agulhada, um lembrete de que não pertencia àquele mundo de mármore e cristal. Helena percebia a tensão. Via como as empregadas tratavam Clarice com uma frieza educada que beirava o desprezo. Tentou confrontar Dona Beatriz uma vez, através de sinais e expressões fervorosas, mas a governanta apenas sorriu condescendentemente e disse: "Não se preocupe, senhorita. Estamos apenas cuidando de você." Como se Helena fosse incapaz de julgar por si mesma quem deveria ou não estar em sua vida. A oposição escalou quando Ricardo contou sobre Clarice para alguns colegas empresários durante um jantar de negócios. "Você contratou quem?" Um deles, Marcelo Sampaio, dono de uma construtora, quase cuspiu o vinho. "Uma órfã sem formação para cuidar de sua filha? Ricardo, pelo amor de Deus, você tem noção do risco?" "Que risco?" Ricardo perguntou, já se irritando. "Legal, principalmente. Se algo acontecer com Helena enquanto essa menina está lá, você será responsabilizado. Ela tem certificação para trabalhar com pessoas com deficiência? Tem treinamento, seguro? Você assinou algum contrato formal?" Ricardo ficou em silêncio. Não havia pensado nisso. A coisa toda começara de forma tão orgânica, tão humana, que burocracias legais nem haviam cruzado sua mente. "E tem mais", continuou Patrícia Lemos, uma advogada corporativa que também estava no jantar. "Se essa menina se machucar enquanto estiver em sua propriedade, ela pode processar você. Se ela alegar qualquer tipo de exploração, assédio, ou se simplesmente decidir que quer uma fatia maior do seu patrimônio,
você ficou exposto ao não formalizar isso adequadamente. Vocês estão sendo paranoicos. Ricardo defendeu-se, mas uma semente de dúvida havia sido plantada. Estamos sendo realistas, Patrícia retrucou. Ricardo, eu entendo que você quer ajudar sua filha, mas existe uma forma certa de fazer isso. Contrate um profissional credenciado. Alguém com formação em terapia ocupacional, em educação especial, em psicologia. Alguém que tenha responsabilidade legal e ética formal. Não uma garota de rua que apareceu por acaso. As palavras garota de rua foram ditas com um desdém que fez Ricardo franzir o senho. Mas a advocacia dela continuou. E outra coisa, você realmente conhece o passado dessa menina? De onde ela veio? Se ela tem envolvimento com drogas, crime. Você fez background check? Verificou antecedentes criminais? Ela tem 21 anos e trabalha com uma ONG respeitável. Ricardo disse, mas sua voz não tinha a firmeza de antes. ONGs são fachadas maravilhosas para todo tipo de coisa, Marcelo adicionou. Não estou dizendo que essa menina especificamente seja má, mas você está sendo ingênuo ao não se proteger. Um homem na sua posição não pode se dar ao luxo de confiar apenas na boa fé das pessoas. O jantar continuou, mas Ricardo mal comeu. As palavras de seus colegas ecoavam em sua mente. Ele sempre fora cuidadoso nos negócios, meticuloso em contratos, rigoroso em verificações. Por que havia sido tão descuidado com algo tão importante quanto o bem-estar da filha? Seria mesmo apenas boa-fé? Ou seria ingenuidade perigosa? A oposição também veio de um lugar inesperado. Dr. Henrique Moraes, o mais recente da longa linha de especialistas que Ricardo havia consultado sobre Helena. Dr. Moraes era renomado, autor de 3 livros sobre deficiência auditiva, professor em uma universidade federal, com uma clínica particular que atendia a elite de São Paulo. Ricardo o havia consultado 6 meses antes, e embora o tratamento proposto não tivesse funcionado, como todos os outros, Ricardo mantinha consultas de acompanhamento trimestrais. Na consulta de outubro, Dr. Moraes notou uma mudança em Helena. Ela parecia mais confiante, mais presente, fazia contato visual com mais frequência. Quando Ricardo mencionou Clarice, explicando a situação, esperava que o médico ficasse satisfeito com o progresso. Em vez disso, doutor. Moraes franziu profundamente a testa. Senhor Almeida, com todo respeito, o que o senhor está descrevendo é extremamente problemático. Ricardo piscou surpreso. Problemático? Minha filha está mais feliz do que nunca. Feliz não é o mesmo que progresso terapêutico adequado, Dr. Moraes disse, com a autoridade de quem falava de um púlpito acadêmico. O que essa jovem está fazendo com Helena pode parecer benéfico superficialmente, mas carece de fundamentação científica. Não há protocolo, não há objetivos mensuráveis, não há metodologia comprovada. Mas está funcionando, Ricardo insistiu. Funcionando como? Helena começou a ouvir, desenvolveu linguagem oral, melhorou leitura labial através de exercícios sistematizados. Dr. Moraes folheou papéis em sua prancheta. Terapia não é sobre fazer amigos, é sobre objetivos clínicos concretos. Essa abordagem casual que o senhor está permitindo pode, na verdade, estar atrasando o desenvolvimento real de Helena. E desenvolvimento real? Ricardo sentiu raiva crescendo. Ela está se desenvolvendo, está mais comunicativa, mais engajada, mais dependente de métodos não convencionais. Dr. Moraes interrompeu. Senhor Almeida, eu entendo a tentação de acreditar em soluções mágicas, especialmente vindas de lugares inesperados. Mas minha obrigação profissional é alertá-lo. Essa jovem sem formação pode estar criando padrões de comportamento em Helena que dificultarão intervenções profissionais futuras. Ela pode estar, inadvertidamente, isolando sua filha ainda mais ao criar uma linguagem particular que só elas duas entendem, em vez de ensiná-la a se adaptar ao mundo real.
Ricardo saiu da consulta perturbado. Será que estava, na verdade, prejudicando Helena? Será que seu desespero por vê-la feliz o havia cegado para riscos reais? A provação culminou 2 semanas depois, em um evento que quase destruiu tudo. Era uma terça-feira. Clarice chegou para sua tarde usual com Helena. Mas quando entrou, a atmosfera estava diferente, tensa. Ricardo estava em casa, incomum para aquela hora, e havia outra pessoa com ele. Uma mulher de meia-idade, elegante, com um tablet na mão e expressão profissional. Clarice, Ricardo disse, e sua voz estava formal, distante. Esta é doutora Fernanda Costa. Ela é psicóloga especializada em intervenções terapêuticas. Eu a contratei para avaliar a situação. Clarice sentiu o estômago afundar. Helena estava sentada no sofá, claramente confusa e angustiada, olhando entre o pai e a psicóloga com expressão de quem estava sendo traída. Doutora Fernanda sorriu, um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Olá, Clarice. Não se preocupe, não é nada contra você pessoalmente. Apenas precisamos formalizar esse arranjo adequadamente, estabelecer protocolos, talvez pensar em um treinamento básico para você, certificações que protejam tanto você quanto Helena. O proteger de quê? Clarice perguntou. E pela primeira vez desde que começara a visitar a mansão, sua voz tinha uma borda afiada. De mal-entendidos, de situações inadequadas, de metodologias que podem, mesmo sem intenção, causar mais prejuízo que benefício. Doutora Fernanda explicou como se falasse com uma criança. Eu não estou usando metodologia nenhuma, Clarice disse. Eu só estou sendo amiga dela. Exatamente o problema. A psicóloga retrucou. Amizade não é terapia. Helena precisa de intervenção estruturada, não de companhia casual. O senhor Almeida está pagando você para um serviço, e esse serviço precisa ter parâmetros claros. Eu não quero seu dinheiro, Clarice disse de repente olhando para Ricardo. Nunca quis. Só aceitei porque você insistiu. Mas se é assim que você vê isso, como um serviço, como algo que precisa ser medido e controlado, então eu não quero fazer parte. Helena se levantou bruscamente do sofá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela fez sinais frenéticos, uma mistura de libras formal e os gestos particulares que havia criado com Clarice, implorando para que não fosse embora, dizendo que não ligava para protocolos ou certificações, que só queria a amiga. Ricardo sentiu seu coração se partir. Olhou para a filha chorando desesperadamente. Olhou para Clarice de pé com dignidade ferida, pronta para sair. Olhou para a doutora. Fernanda, com seu tablet e suas soluções racionais que pareciam tão certas no papel, mas tão erradas na prática. E pela primeira vez em sua vida de decisões calculadas, Ricardo Almeida não sabia o que fazer. Clarice, espere, ele disse. Por favor, eu cometi um erro. Doutora Fernanda o olhou surpresa. Clarice parou, mas não se virou. Meus colegas me encheram a cabeça com preocupações legais. Médicos me disseram que eu estava sendo irresponsável. E eu deixei que o medo substituísse o que eu via com meus próprios olhos. Minha filha finalmente feliz. Ele respirou fundo. Eu não preciso de protocolos, não preciso de certificações. Preciso de você. Helena precisa de você. Não como funcionária, como amiga, como ponte para um mundo que eu não consigo alcançar sozinho. Senhor Almeida, doutora Fernanda começou em tom de advertência. Obrigado por vir, doutora Costa. Ricardo a interrompeu. Mas seus serviços não serão necessários. A psicóloga olhou entre ele e Clarice. Depois saiu com um suspiro de reprovação profissional, murmurando algo sobre responsabilidade negligente. Quando ficaram apenas os três, o silêncio era pesado. Clarice finalmente se virou. Olhou para Ricardo, avaliando se ele era sincero. Depois olhou para Helena, que continuava chorando. Se eu ficar, Clarice disse devagar, tem que ser nos meus termos. Não quero seu dinheiro, não quero contratos, não quero ser tratada como projeto ou experimento.
Venho porque quero, porque Helena é minha amiga, porque ela me vê quando o resto do mundo olha através de mim. Aceito, Ricardo disse imediatamente. Mas, por favor, aceite pelo menos ajuda com suas despesas. Não como pagamento, mas como gratidão. Para que você não precise escolher entre trabalhar na lavanderia e estar aqui. Clarice considerou. Era orgulhosa, mas não era tola. A verdade era que estava exausta de trabalhar, dormir mal, viver na incerteza. Se pudesse ter estabilidade básica e ainda manter sua dignidade, tudo bem, ela concordou. Mas eu escolho quando venho. Não é horário marcado, é quando sentimos vontade. Combinado. Helena, entendendo pelos rostos que a crise havia passado, correu e abraçou Clarice com força desesperada. Depois abraçou o pai, incluindo-o no círculo. A provação havia passado, mas deixou marcas. Ricardo aprendeu que confiar às vezes significa soltar o controle. Clarice aprendeu que defender sua dignidade valia qualquer risco. E Helena aprendeu que amor verdadeiro significa lutar pelo que importa. Novembro chegou com suas chuvas de fim de primavera. As tardes de Clarice e Helena continuaram, agora livres do peso de expectativas externas ou protocolos. Elas simplesmente eram, mas algo estava mudando em Clarice. Ou melhor, algo estava emergindo. Durante anos, ela havia usado sua capacidade de comunicação não verbal apenas instrumentalmente, para acalmar crianças no abrigo, para evitar conflitos nas ruas, para sobreviver em silêncios que outros preenchiam com violência ou indiferença. Mas com Helena, pela primeira vez, aquela capacidade estava se transformando em algo mais, em arte, em propósito. Certa tarde de quinta-feira, enquanto estavam no jardim da mansão, Clarice teve uma inspiração. O céu estava nublado, ameaçando chuva. A luz tinha aquela qualidade difusa, quase mágica, que faz tudo parecer suave. Quero te mostrar algo, Clarice sinalizou para Helena. Ela pegou seu celular e colocou para tocar uma música instrumental, algo com piano e violino, melancólico, mas bonito. Aumentou o volume e colocou o celular no chão. Então pediu a Helena que tirasse os sapatos e ficasse de pé sobre o aparelho. Helena obedeceu, confusa. Imediatamente, sentiu as vibrações da música subindo por seus pés, pelas pernas, espalhando-se pelo corpo. Não eram apenas batidas graves como ela estava acostumada a sentir. Eram nuances, texturas diferentes de vibração que correspondiam aos diferentes instrumentos. Clarice começou a dançar ao redor dela, mas não era dança convencional, era interpretação pura. Cada movimento traduzia uma camada da música. Quando o piano fazia uma sequência rápida de notas agudas, as mãos de Clarice flutuavam no ar como pássaros. Quando o violino entrava com uma melodia longa e triste, seu corpo se curvava, braços estendidos, como se carregasse peso imenso. Helena observava, fascinada. Pela primeira vez, estava ouvindo música não através dos ouvidos, mas através dos olhos e do corpo. Clarice estava criando uma legenda visual sinestésica da música em tempo real. Quando a música terminou, Helena tinha lágrimas nos olhos. Ela pegou as mãos de Clarice e as apertou forte, tentando transmitir a magnitude do que acabara de experienciar. Pela primeira vez em 23 anos, Helena havia ouvido música de verdade. Não a versão reduzida das vibrações, mas a música completa, traduzida em linguagem que ela podia compreender completamente. Clarice percebeu, naquele momento, que tinha um dom. Não apenas empatia ou sensibilidade, mas uma capacidade específica, rara. Ela conseguia traduzir linguagens, som em movimento, emoção em gesto, silêncio em presença. Ela era uma intérprete entre mundos. Nas semanas seguintes, Clarice desenvolveu esse dom intencionalmente. Começou a estudar música com mais profundidade, não para ouvi-la melhor, mas para traduzi-la melhor. Assistia vídeos de dança contemporânea, de teatro físico, de mímica. Praticava no quarto da pensão, em frente ao espelho rachado.
criando vocabulário de movimentos para diferentes tipos de sons, diferentes emoções, diferentes conceitos abstratos. Helena se tornou sua parceira nessa jornada. Juntas, criaram um sistema. Helena sentia as vibrações e tentava descrever através de desenhos ou gestos o que estava sentindo. Clarice então criava movimentos que correspondiam àquelas descrições. Depois refinavam juntas, até que Helena ouvisse claramente o que Clarice estava traduzindo. Desenvolveram traduções para conceitos complexos. Saudade era um movimento circular das mãos sobre o coração, seguido de um alcançar para o horizonte. Esperança era palmas abertas erguidas aos poucos, como plantas buscando o sol. Perdão era mãos que começavam em punhos e lentamente se abriam, soltando algo invisível. Criaram narrativas inteiras, a história de Clarice no abrigo, a história de Helena em sua gaiola dourada, histórias de dor, de abandono, de solidão, mas também de encontro, de amizade, de redenção. Dona Marlene, do abrigo Santa Rita, assistiu a uma dessas conversas, certa tarde, quando Helena e Clarice estavam lá ajudando com as crianças. Ficou absolutamente imobilizada, observando as duas jovens contarem uma história complexa, usando apenas corpos e expressões. Quando terminaram, Dona Marlene tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. "Vocês sabem o que tem aqui?" ela disse. "Vocês têm algo que o mundo precisa ver." Clarice riu sem jeito. "É só algo que fazemos juntas, Dona Marlene." "Não," a senhora insistiu. "Isso é arte. Arte importante, a arte que mostra que comunicação vai muito além de palavras, que conexão humana transcende os sentidos que funcionam ou não. Vocês precisam apresentar isso." A ideia assustou Clarice. Apresentar? Para quem? Ela era uma órfã sem educação formal, sem credenciais, sem nome. Helena era rica, sim, mas isolada, desconhecida fora dos círculos empresariais do pai. Mas Dona Marlene, quando tinha uma ideia na cabeça, era implacável. Ela conhecia o diretor de um pequeno centro cultural na Zona Leste, o Teatro das Pontes, que sempre buscava apresentações alternativas, inclusivas. Marcou uma reunião. Clarice e Helena foram, mais por educação que por esperança real. O teatro era modesto, apenas 80 lugares, palco pequeno, cadeiras desconfortáveis. Mas o diretor, seu Antônio, um senhor negro de uns 60 anos com cabelos grisalhos e sorriso gentil, as recebeu com entusiasmo genuíno. "Mostrem-me o que fazem," ele pediu simplesmente. As duas jovens se entreolharam, nervosas. Sem música, sem preparação. Ali, na sala do diretor, parecia impossível. Mas Clarice respirou fundo e acenou para Helena. Se iam fazer isso, era agora ou nunca. Clarice começou a bater palmas em um ritmo simples. Helena colocou a mão sobre o peito de Clarice, sentindo o ritmo através das vibrações do corpo. Então começaram. Contaram, sem palavras, a história do encontro delas. Clarice interpretou o empresário milionário, com postura rígida e gestos controlados. Depois interpretou Helena em sua solidão silenciosa, movendo-se como se carregasse correntes invisíveis. Depois interpretou a si mesma, pequena, ágil, livre, mas desamparada. Helena entrou na narrativa, criando o momento do encontro através de movimento. Duas órbitas separadas que gradualmente se aproximavam, se tocavam, começavam a girar juntas. Foram apenas 5 minutos. Sem música, sem iluminação especial, sem figurino. Apenas duas jovens mulheres traduzindo uma história de isolamento transformado em conexão. Quando terminaram, seu Antônio estava de pé, aplaudindo. Lágrimas escorriam abertamente por seu rosto. "Sexta-feira à noite," ele disse. "Vocês vão abrir minha temporada de fim de ano. 1 hora de apresentação. Posso oferecer pouco financeiramente, mas posso oferecer palco, público e significado." Clarice quis recusar.
Era rápido demais, assustador demais. Mas Helena segurou sua mão e fez um sinal. Juntas, juntas. Essa palavra, esse conceito, havia se tornado a fundação de tudo. Sozinha, Clarice era apenas mais uma órfã invisível. Sozinha, Helena era apenas mais uma jovem surda isolada. Mas juntas, elas eram algo novo, algo transformador. Tudo bem, Clarice concordou, a voz tremendo. Faremos. E assim, sem perceber completamente, Clarice acabara de aceitar fazer algo que nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum especialista havia conseguido. Criar um palco onde Helena poderia mostrar ao mundo quem ela realmente era. A semana antes da apresentação foi intenso turbilhão de emoções. Clarice e Helena ensaiavam todos os dias, às vezes na mansão, às vezes no próprio Teatro das Pontes. Criaram uma narrativa de 60 minutos dividida em 7 movimentos, como uma sinfonia silenciosa. Primeiro movimento. Solidões paralelas. Clarice e Helena em lados opostos do palco, cada uma em seu mundo, movendo-se em padrões que nunca se cruzavam. Segundo movimento, o encontro. Um gesto de curiosidade de uma em direção à outra. Hesitação. Aproximação cautelosa. Terceiro movimento. Primeiras linguagens. A descoberta de como se comunicar, tentativa e erro, frustrações e risos traduzidos em movimento. Quarto movimento. Resistência. Movimentos angulares, tensos, representando o mundo que tentou separá-las, que não entendia, que temia o diferente. Quinto movimento. Persistência. Movimentos que se tornavam mais sincronizados, mais fortes, as duas criando escudo uma para a outra. Sexto movimento, revelação. A dança mais complexa, onde Clarice mostrava o mundo através de seus movimentos, e Helena respondia, demonstrando compreensão profunda. Sétimo movimento, transcendência. Movimentos finais onde as duas não eram mais entidades separadas, mas expressões de uma única verdade, que conexão humana transcende qualquer barreira. Ricardo acompanhou alguns ensaios. Ficava sentado nos bancos vazios do teatro, observando. Via a filha completamente transformada, confiante, expressiva, radiante. Ela não estava performando, estava se revelando. Dona Marlene mobilizou metade do abrigo para assistir. Seu Antônio divulgou em redes sociais, em páginas de cultura alternativa, em grupos de acessibilidade. A resposta foi surpreendente. Os ingressos gratuitos acabaram em 2 dias. Na manhã de sexta-feira, Clarice acordou na pensão com o estômago embrulhado de nervosismo. E se falhasse? E se ninguém entendesse? E se ela congelasse no palco? Toda a sua vida, ela ficara na invisibilidade, na segurança dos bastidores. Agora estaria sob holofotes, literalmente sendo vista, julgada. Helena acordou na mansão com sensação oposta. Empolgação pura. Pela primeira vez, teria voz. Não voz literal, mas voz como expressão, como presença, como participação ativa no mundo. Não seria mais observadora passiva da vida, seria protagonista de sua própria história. Às 19 horas, o Teatro das Pontes estava completamente lotado. 80 lugares preenchidos por uma mistura improvável de pessoas. Funcionários da empresa de Ricardo, crianças e adolescentes do abrigo Santa Rita, membros da ONG Pontes de Esperança, vizinhos do teatro, ativistas de acessibilidade, jornalistas de veículos alternativos e curiosos que viram a divulgação online. Ricardo estava na primeira fileira, ao lado de Dona Marlene. Ele havia convidado alguns conhecidos, incluindo, surpreendentemente, a doutora Fernanda Costa, a psicóloga que ele havia dispensado. Ela aceitou o convite com ceticismo, mas aceitou. Nos bastidores, Clarice estava respirando fundo, tentando acalmar o coração disparado. Helena segurou suas mãos, olhou nos olhos dela e fez um gesto. Obrigada. Obrigada por me ver. Obrigada por me entender. Obrigada por me dar voz quando eu não tinha palavras. Clarice sorriu, apertou de volta e respondeu. Juntas.
As luzes da plateia diminuíram. O silêncio se estabeleceu. Um silêncio expectante, vibrando de possibilidade. Seu Antônio subiu ao palco para a introdução breve. Explicou que o que veriam era apresentação sem palavras, sobre comunicação além da linguagem verbal, sobre duas jovens que encontraram conexão onde o mundo via apenas diferenças. Pediu que o público mantivesse silêncio, mas que sentisse livre para reagir com palmas, expressões faciais, presença. Depois ele saiu. As luzes do palco acenderam suavemente. E começou. Clarice entrou pela esquerda, Helena pela direita. O primeiro movimento, Solidões Paralelas, estabeleceu o tom. As duas se moviam em órbitas separadas, cada movimento belo, mas isolado. Clarice dançava com intensidade de quem tentava ser vista. Helena se movia com contenção de quem aprendeu a não ocupar espaço. O público ficou imediatamente capturado. Havia algo hipnótico naqueles movimentos, algo que tocava algo primitivo, anterior às palavras. O segundo movimento, o encontro, trouxe o primeiro toque. Dedos que se estendiam através do palco, hesitantes, até finalmente se tocarem no centro. Quando as mãos delas se encontraram, um suspiro coletivo passou pela plateia. O terceiro movimento, Primeiras Linguagens, tinha momentos de leveza, quase comédia. Clarice tentando explicar algo através de gestos exagerados, Helena confusa, depois entendendo, depois as duas rindo através de movimentos. O público riu junto, suavemente, participando da descoberta. O quarto movimento, Resistência, mudou a energia. Os movimentos se tornaram tensos, quase violentos, mas nunca tocando uma a outra. Era a representação do mundo externo, das forças que tentam separar, que não entendem, que temem. Algumas pessoas na plateia ficaram visivelmente desconfortáveis, o que era exatamente a intenção. O quinto movimento, Persistência, foi o mais longo. Aqui, Clarice e Helena criaram sequências de movimento que eram quase marciais, defendendo um espaço compartilhado contra pressões invisíveis. Era luta, mas luta suave, determinada. O público quase não respirava. Então veio o sexto movimento, Revelação. E foi aqui que a mágica realmente aconteceu. Clarice começou a tocar música invisível. Seus movimentos criavam melodias que só existiam no espaço, no gesto, na intenção. E Helena ouvia. Ela respondia a cada gesto de Clarice, como se estivesse ouvindo sinfonias. Elas criaram uma conversa elaborada, complexa, profunda, usando apenas corpos. Estavam contando a história específica de como Clarice ensinou Helena a ouvir música através do movimento. Mas estava contando algo universal, que existem 1000 formas de comunicar, 1000 formas de conectar, e que nenhuma delas é menos válida que palavras ou sons. Dr. Fernanda Costa, sentada na plateia, sentiu algo se partir em seu peito. Ela havia passado carreira inteira focando em protocolos, em metodologias certificadas, em resultados mensuráveis. Mas ali, naquele palco, estava algo que nenhum protocolo capturava. Humanidade pura, conexão autêntica, transformação real. Dona Marlene chorava abertamente, sem vergonha. As crianças do abrigo assistiam com olhos arregalados, algumas delas apontando e sussurrando: "É a Clarice, a nossa Clarice." Ricardo estava paralisado. Ele viu finalmente e completamente quem era sua filha. Não a filha surda que ele tentou curar, não o projeto médico que consumiu milhões, mas Helena, uma jovem mulher completa, articulada, expressiva, poderosa. Ela não precisava ouvir para ter voz. Ela tinha algo muito mais raro, presença absoluta. E então veio o sétimo e último movimento, transcendência. Clarice e Helena se moviam agora em perfeita sincronia. Não porque ensaiaram exaustivamente, embora tivessem, mas porque realmente se entendiam.
Cada movimento fluía organicamente para o próximo. Era impossível dizer onde Clarice terminava e Helena começava. Eram duas expressões de uma verdade única. O movimento final foi simples. As duas jovens no centro do palco de mãos dadas, olhando para o público. Não estavam se curvando, não estavam pedindo aprovação. Estavam apenas presentes, visíveis, existentes, juntas. As luzes diminuíram lentamente até a escuridão completa. Houve um segundo de silêncio absoluto. Então o teatro explodiu. Aplausos atroadores, pessoas de pé, lágrimas, gritos de bravo. Dona Marlene aplaudindo com mãos erguidas acima da cabeça. As crianças do abrigo gritando os nomes de Clarice e Helena. Jornalistas anotando freneticamente. Seu Antônio sorrindo com orgulho paternal. E Ricardo, esse homem que construiu o império através de controle e razão, esse pai que gastou milhões tentando consertar o que não estava quebrado, esse viúvo que se isolou em silêncio desde que perdeu a esposa, ele estava de pé, aplaudindo até as mãos doerem, lágrimas escorrendo sem contenção, sorrindo de um jeito que não sorria em anos. As luzes voltaram. Clarice e Helena emergiram dos bastidores, tímidas, surpresas pela intensidade da resposta. Fizeram reverência juntas. O público continuou aplaudindo, se recusando a parar. Clarice olhou para Helena e viu nela algo que nunca havia visto antes. Pertencimento absoluto. Helena não estava mais fora do vidro olhando para dentro. Ela estava dentro. Ela era parte. Ela importava. E Clarice, que passou 21 anos sendo invisível, sendo ninguém, sendo esquecida, percebeu que finalmente tinha lugar no mundo. Não apesar de sua história, mas por causa dela. Sua invisibilidade a havia ensinado a ver outros invisíveis. Seu abandono a havia ensinado a criar família onde outros viam estranhos. Elas haviam transformado suas dores em ponte. E essa ponte estava cheia de pessoas atravessando, finalmente entendendo que há 1000 formas de ouvir, 1000 formas de falar, 1000 formas de se conectar. O impossível havia acontecido. Não porque algum milagre médico curou surdez, mas porque duas jovens mulheres provaram que cura nunca foi necessária. Compreensão era, aceitação era, amor era, e isso milhões não podem comprar. 3 meses se passaram desde aquela noite no Teatro das Pontes. A apresentação havia sido gravada por um dos jornalistas presentes. O vídeo viralizou em círculos de acessibilidade, arte alternativa, comunidades surdas. Em 2 semanas, tinha 500 mil de visualizações. 1 mês depois, passou de 2 milhões. Convites começaram a chegar. Outros teatros queriam a apresentação. Escolas pediam workshops. ONGs solicitavam palestras. Uma produtora até ofereceu contrato para transformar a história em documentário. Mas Clarice e Helena não se apressaram. Aceitaram alguns convites, recusaram outros. Fizeram 3 apresentações adicionais, todas gratuitas, todas em espaços comunitários. O objetivo nunca foi fama ou dinheiro. Foi conexão. Helena começou a dar aulas de Libras no Abrigo Santa Rita. Clarice a acompanhava, ensinando sua linguagem particular de movimentos expressivos. Juntas, criaram um programa chamado Linguagens Sem Fronteiras, onde jovens em situação de vulnerabilidade aprendiam formas alternativas de comunicação. Ricardo se transformou silenciosamente. Ele parou de procurar médicos, parou de pesquisar tratamentos, parou de tentar consertar o que nunca esteve quebrado. Em vez disso, começou a aprender Libras de verdade. Passava 1 hora toda noite estudando sinais, praticando com Helena. Era desajeitado, cometia erros, frequentemente precisava pedir para Helena repetir. Mas estava tentando. E isso importava mais que qualquer tratamento milionário. Ele também mudou sua empresa. Implementou políticas de contratação inclusiva, criando vagas específicas para pessoas com deficiência auditiva. Contratou intérpretes de Libras.
Adaptou espaços de trabalho. Não por obrigação legal ou imagem pública, mas porque finalmente entendia. O problema nunca foi as pessoas. Foi o mundo que se recusava a adaptá-las. Clarice saiu da pensão. Não para morar na mansão dos Almeida, como Ricardo ofereceu. Ela valorizava sua independência demais para isso. Em vez disso, com o dinheiro que economizou das apresentações e do apoio de Ricardo, alugou um apartamento pequeno, mas próprio. Tinha um quarto, sala-cozinha, banheiro. Era simples, era dela, mas continuou visitando Helena regularmente. Agora não como compromisso, mas como amiga verdadeira. Algumas tardes só sentavam no jardim desenhando. Outras criavam novas coreografias. Outras ainda simplesmente existiam juntas, confortáveis no silêncio compartilhado. Dona Marlene, do abrigo, ganhou doação anônima de Ricardo, que permitiu reformar o prédio, contratar mais funcionários, expandir programas. Ela sabia de onde veio o dinheiro, mas Ricardo pediu que não divulgasse. Algumas coisas são melhores feitas quietamente. Dr. Fernanda Costa pediu reunião com Ricardo 2 semanas após a apresentação. Ela admitiu, com humildade rara em sua profissão, que havia julgado errado, que protocolos e certificações têm lugar, mas não substituem humanidade. Ofereceu suas desculpas a Clarice pessoalmente e perguntou se podia aprender com elas. Clarice, generosa até com quem duvidou dela, concordou. Agora, a psicóloga está desenvolvendo protocolo de terapia baseada em artes expressivas, com Clarice como consultora, honrada e remunerada adequadamente. Em uma manhã de fevereiro, quase um ano após o primeiro encontro, Clarice e Helena estavam sentadas no jardim da mansão. O sol brilhava forte, típico do verão paulista. Helena havia acabado de receber carta de uma universidade. Aceitação em curso de artes visuais, com acessibilidade completa garantida. Ela mostrou a carta para Clarice, os olhos brilhando. Clarice a abraçou forte, orgulhosa. Então fez um gesto. E você? Clarice respirou fundo. Ela também havia recebido notícia. Uma bolsa de estudos em teatro físico, oferecida por Instituto de Artes, que viu sua apresentação. Ela sempre achou que educação formal não era para gente como ela. Mas Helena estava provando que todos mereciam sonhar. Talvez, Clarice sinalizou. Assusta. Juntas, Helena respondeu. Sempre juntas. E ali, naquele jardim que, um ano atrás, Helena caminhava sozinha, as 2 jovens mulheres sentavam lado a lado, cada uma segurando carta de aceitação para futuros que nunca imaginaram possíveis. Ricardo observava da janela de seu escritório. Ele pensou em todos os milhões gastos, todas as clínicas visitadas, todos os especialistas consultados. Pensou em como estava cego pela busca de cura para algo que nunca foi doença. Sua filha não precisava ouvir para ter vida plena. Ela só precisava ser vista, aceita, amada. E foi uma órfã da rua, sem dinheiro ou credenciais, que ensinou isso a ele. Há silêncios que falam mais alto que milhões. Há conexões que não podem ser compradas. Há verdades que apenas os esquecidos conhecem. Que valor não está enquanto você tem, mas enquanto você enxerga. Ricardo aprendeu que seu patrimônio inteiro não valia um único abraço genuíno, que seus contatos poderosos não importavam tanto quanto uma amizade verdadeira, que sucesso não se mede em zeros na conta bancária, mas em sorrisos no rosto de quem você ama. Ele pegou o celular e fez algo que nunca havia feito. Cancelou todas as reuniões do dia. Desceu as escadas, saiu para o jardim e sentou-se na grama ao lado das 2 jovens. Elas olharam para ele, surpresas. Ricardo raramente parava assim. Raramente apenas existia, sem agenda ou propósito definido. Ele não disse nada, apenas sentou. E as 3 ficaram ali, em silêncio confortável, sob o sol quente, cada um com suas histórias de solidão transformada em pertencimento.
6 meses depois, o Teatro das Pontes organizou uma apresentação especial de Linguagens Sem Fronteiras. Desta vez, não eram apenas Clarice e Helena no palco. Eram 15 jovens do abrigo Santa Rita, 5 adultos surdos da comunidade que Helena havia conhecido e 3 crianças com outras deficiências que o programa acolhera. O teatro, que antes tinha 80 lugares, agora estava em espaço maior cedido temporariamente, um auditório de 300 lugares. Todos lotados. A apresentação era mais ambiciosa. Contava histórias de todos os participantes, entrelaçadas em narrativa coletiva sobre exclusão, resistência e, finalmente, celebração da diferença. Havia momentos de peso emocional profundo, mas também momentos de alegria pura, de humor, de leveza. Durante o intervalo, jornalista de veículo grande se aproximou de Clarice. Você se tornou referência em comunicação inclusiva sem nem perceber, ela disse. Como se sente sobre isso? Clarice pensou cuidadosamente antes de responder. Não me vejo assim. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Ver quem está na frente dela. Realmente ver. O problema não é que métodos especiais sejam necessários. O problema é que paramos de olhar uns para os outros com atenção verdadeira. E quanto a Helena? A jornalista perguntou. Ela foi sua inspiração? Não, Clarice disse. E depois corrigiu. Quer dizer, sim, mas não do jeito que você pensa. Ela não foi inspiração, como objeto distante. Ela foi espelho. Ela me mostrou minha própria invisibilidade refletida de volta. E juntas decidimos que não seríamos mais invisíveis. Não porque precisávamos provar algo para o mundo, mas porque merecíamos existir plenamente. A jornalista anotou cada palavra, compreendendo que estava diante de sabedoria que não vem de livros ou diplomas, mas de vida vivida na margem, observando, aprendendo, transformando dor em ponte. No final da apresentação, seu Antônio subiu ao palco para anúncio especial. O Teatro das Pontes havia recebido doação significativa anônima. Todos sabiam que era de Ricardo, mas respeitavam o anonimato, que permitiria criar programa permanente de artes inclusivas. Haveria bolsas, equipamentos, espaço dedicado, e queriam Clarice como coordenadora artística. Clarice, nos bastidores ouvindo o anúncio, sentiu os joelhos fraquejarem. Coordenadora. Ela, que há 2 anos dormia em ruas e abrigos. Ela, que a sociedade considerava descartável. Ela, que não tinha sobrenome oficial nos documentos. Helena estava ao lado dela, segurou sua mão e apertou. Você merece, sinalizou. Tenho medo, Clarice admitiu. Eu também, Helena respondeu. Todo dia. Mas medo com você ao lado é suportável. Clarice sorriu. Aceitaria. Não porque estava pronta, mas porque ninguém nunca está completamente pronto para coisas que importam. Aceitaria porque outras meninas no abrigo precisavam ver que havia caminho possível. Aceitaria porque silêncio havia falado alto demais para ser ignorado agora. 1 ano e meio após o primeiro encontro, em tarde chuvosa de abril, Clarice visitava Helena na mansão. Mas desta vez, havia algo diferente. Helena tinha novidade. Havia conhecido alguém na universidade. Um rapaz surdo, usuário de Libras, estudante de design. Eles haviam conversado, conectado, e ele a convidara para sair. Helena estava nervosa, animada, assustada, esperançosa, tudo ao mesmo tempo. O que eu faço? Ela sinalizou para Clarice. Parte pergunta genuína, parte desabafo. Você vai, Clarice respondeu simplesmente. Você vai, é você mesma, e vê o que acontece. Sem medo de não ser suficiente porque você é. Você sempre foi. Helena abraçou Clarice com força. Nada disso seria possível sem você. Não, Clarice corrigiu gentilmente. Tudo isso sempre foi possível. Eu só ajudei você a ver, mas a coragem foi sua, a transformação foi sua. Eu só estava aqui, sendo testemunha. As duas ficaram abraçadas, sob o som da chuva batendo nas janelas.
Clarice pensou em todas as tempestades que sobreviveu sozinha, dormindo em marquises, correndo para abrigos. Agora estava em mansão aquecida, abraçada por amiga verdadeira, com futuro que incluía trabalho significativo e propósito. E Helena pensou em todos os anos de silêncio isolado, cercada de luxo, mas morrendo de solidão. Agora tinha amiga, tinha comunidade, tinha amor começando a florescer, tinha voz em mundo que finalmente aprendera a ouvi-la sem que ela precisasse falar. Ricardo entrou na sala com 2 xícaras de chá. Ele havia aprendido a fazer chá, entre outras coisas domésticas que sempre delegara. Agora gostava de pequenos gestos, de presença física, de cuidado simples. Ofereceu as xícaras para as jovens. Elas aceitaram, sorrindo. Os 3 se sentaram em volta da mesa de centro, simplesmente existindo juntos. Ricardo sinalizou, ainda desajeitado, mas melhorando. Obrigado, por tudo. Clarice respondeu também em sinais. Não precisa agradecer. Somos família agora. E eram. Não família de sangue, não família de papéis legais, mas família escolhida. O tipo que se constrói em pontes de compreensão, tijolo por tijolo de presença, cimento de aceitação mútua. Ricardo pensou em como começou. Um empresário desesperado, achando que dinheiro resolveria tudo. Ele estava errado. Dinheiro não curou Helena porque Helena nunca precisou de cura. Mas dinheiro, usado adequadamente, criou espaço para que encontro acontecesse. Pagou por teatro, por programas, por bolsas, não comprou resultado, mas possibilitou condições. Talvez essa fosse a lição. Dinheiro não é solução, mas pode ser ferramenta. Depende de quem segura e para onde aponta. Ricardo aprendera a apontar não para cura, mas para conexão. Não para consertar, mas para celebrar. Não para mudar Helena, mas para mudar mundo ao redor dela. 2 anos após o primeiro encontro, Linguagem Sem Fronteiras havia se expandido para 5 cidades. Havia documentário em produção, havia livro sendo escrito, coautorado por Clarice, Helena e coletivo de participantes do programa. Havia escolas adotando metodologia, havia vidas mudando. Mas o mais importante não era o alcance ou reconhecimento. Era cada pequena história individual. Como Júlia, a menina de 8 anos do abrigo que era seletivamente muda devido a trauma, mas que começou a falar através de desenhos e movimentos. E agora tinha família adotiva que aprendera sua linguagem particular. Como seu Manuel, senhor de 63 anos, que ficou surdo após acidente de trabalho e passou década isolado, mas que agora dava oficinas de marcenaria adaptada, ensinando jovens surdos profissão usando linguagem visual. Como Isabela, jovem autista que encontrou no movimento expressivo forma de organizar pensamentos que palavras embaralhavam. E agora estava cursando faculdade de dança. Cada pessoa tocada pelo programa tinha história. Cada história era milagre pequeno. E esses milagres não custaram milhões, custaram atenção, custaram presença, custaram disposição de ver humanidade onde sociedade via apenas déficit. Em noite de dezembro, véspera de Natal, Clarice estava no pequeno apartamento que agora chamava de lar. Tinha a árvore de Natal de 1 metro, que comprou em liquidação, enfeitada com decorações feitas por crianças do abrigo. Tinha ceia simples preparando no fogão, nada elaborado, mas feito com carinho. Bateram na porta. Era Helena, acompanhada por Ricardo e por Mateus, o namorado que havia se tornado parte permanente da vida dela. Traziam presentes, abraços, sorrisos. Atrás deles, Dona Marlene com algumas crianças do abrigo. Depois, seu Antônio do teatro. Depois, Fernando da ONG. Depois, outros participantes do programa. O apartamento pequeno ficou lotado, caloroso, vivo. Não havia mesa grande o suficiente para todos. Então sentaram no chão, em sofá, onde coubesse. Compartilharam comida simples que pareceu banquete,
Conversaram, riram, sinalizaram, gesticularam, comunicaram em 1000 linguagens diferentes que todas diziam a mesma coisa. Você importa, eu vejo você, somos família. Clarice olhou ao redor e sentiu gratidão tão profunda que doía no peito. Ela passou natais no abrigo, natais sozinha em pensões baratas, natais ignorando a data porque doía demais lembrar que não tinha ninguém. Agora tinha a sala cheia, tinha pessoas que escolheram estar ali, tinha lugar no mundo. E Helena sentada ao lado de Mateus, mas olhando para Clarice com aquele sorriso que significava 1000 palavras, pensou em natais passados em mansão silenciosa, com pai ausente e empregados educadamente distantes, com presentes caros, mas vazios de significado. Agora tinha apartamento apertado cheio de gente, com comida simples e decoração modesta, mas com amor tão abundante que transbordava pelas janelas. Ricardo observava a filha, radiante de felicidade verdadeira, e finalmente entendia. Ele gastou milhões tentando comprar para ela o que ela precisava, mas o que ela precisava não estava à venda. Estava em oferta gratuita, disponível para quem tivesse olhos para ver e coração para aceitar. Há silêncios que falam mais alto que milhões. Há conexões que nenhum cofre pode guardar. Há riquezas que se multiplicam quanto mais são compartilhadas. Ricardo aprendeu que ser pai não é consertar, mas acompanhar. Não é salvar, mas testemunhar. Não é controlar, mas confiar. Helena aprendeu que sua voz existia desde sempre, apenas esperando linguagem adequada. Que surdez não era limite, mas característica. Que ela não era projeto incompleto, mas pessoa inteira. E Clarice aprendeu que ser invisível a vida inteira a havia preparado para enxergar outros invisíveis. Que abandono a havia ensinado a criar família onde outros viam apenas estranhos. Que sua história não era de falta, mas de abundância diferente. 3 pessoas de mundos completamente diferentes, que não deveriam ter se encontrado segundo lógica de sociedade estratificada, mas se encontraram. E o encontro mudou tudo, porque no final, não importa quanto dinheiro você tem, importa quanto amor você dá. Não importa quantos diplomas estão na parede, importa quanta empatia mora no coração. Não importa quantas portas se abrem por status. Importa quantas pontes você constrói por escolha. Milhões não podem comprar pertencimento. Não podem comprar aceitação genuína. Não podem comprar aquele tipo de amor que vê através de déficits para encontrar humanidade completa por trás. Mas gratidão pode. Humildade pode. Presença pode. Atenção verdadeira pode. E às vezes, apenas às vezes, pessoa mais rica não é aquela com conta bancária maior, mas aquela com coração mais aberto. Aquela noite de Natal, antes de todos irem embora, Clarice propôs brinde. Levantou o copo de suco simples e esperou todos fazerem o mesmo. Pelo impossível que se torna possível quando paramos de tentar sozinhos, ela disse, voz firme e mais emocionada. Por encontros que mudam destinos. Por silêncios que falam, por riquezas que não se medem em dinheiro, mas em abraços, em sorrisos, em mãos estendidas. Todos ergueram copos. Bateram uns nos outros em brinde desajeitado, mas sincero. Beberam juntos, celebrando não Natal propriamente, mas algo maior. A vitória de humanidade sobre indiferença, de conexão sobre isolamento, de amor sobre medo. E quando todos foram embora, quando Clarice finalmente se deitou em sua cama simples em seu apartamento pequeno, ela fechou os olhos e sorriu, porque havia começado como órfã invisível, descartada, esquecida, e agora era Clarice, coordenadora artística, amiga, irmã de alma, construtora de pontes. Prova viva de que valor não está em onde você começa, mas em quem você escolhe ser. E Helena, deitada em seu quarto na mansão que não parecia mais tão grande ou vazia, com Mateus ao lado e pai no corredor e amiga a uma mensagem de distância, pensou,
Eu estava perdida em meu próprio silêncio, mas fui encontrada, não por médico ou tratamento, por amizade, por aceitação, por amor. E Ricardo, em seu escritório revendo não relatórios empresariais, mas álbum de fotos dos últimos 2 anos, sorriu através de lágrimas. 12 milhões não fizeram o que 3.000 reais semanais e um coração aberto fizeram. Porque dinheiro sem humanidade é apenas papel, mas humanidade, essa pode transformar mundos. E você, que acompanhou esta história até o final? Deixe nos comentários. Você já testemunhou alguma transformação movida não por recursos, mas por empatia pura? Já viu o impossível acontecer através de gestos simples? Já foi ponte para alguém? Ou alguém foi ponte para você? Compartilhe sua história, porque cada narrativa de conexão humana é lembrança de que, no fundo, não estamos tão sozinhos quanto às vezes sentimos. Que há sempre possibilidade de encontro. Que há sempre chance de ver e ser visto. Há silêncios que falam mais alto que milhões, e às vezes a voz mais importante é aquela que escolhe ouvir. Inscreva-se no canal para mais histórias que celebram humanidade, esperança e poder transformador de conexões verdadeiras. E compartilhe com alguém que precisa lembrar que milagres não precisam ser impossíveis, apenas improváveis. Obrigado por estar aqui.